Vamos discutir agora uma questão sobre trauma raquimedular. Uma questão que fala pra gente sobre algo que é muito cobrado no trauma raquimedular, que é a mielopatia cervical espondilótica, o trauma associado à mielopatia cervical espondilótica. É um tema que você não pode deixar de estudar para a sua prova. Você tem que colocar ele na sua lista de estudo. Não tem jeito. Vai cair, com certeza, na sua prova. Então, beleza. O que a gente tem que saber nessa questão aqui? Ele pergunta pra gente qual é o fator prognóstico na mielopatia cervical espondilótica. Qual deles não é associado a uma pior recuperação desses pacientes, seja numa parte cronológica, seja no pós-operatório. Não é um fator prognóstico de melhora nesses pacientes? Uma idade mais avançada, menor pontuação na escala MA, escala modificada da Associação Japonesa, maior tempo de evolução dos déficits neurológicos, maior extensão crânio-caudal da alteração medular em T2 na ressonância magnética. Lembrando então, na mielopatia cervical espondilótica, a gente tem aquele paciente que tem um canal estreito, aí, congênito, olhando aquele índice de Pavlov já mais baixo, menor do que 0,8. E esses pacientes sofrem então um trauma em hiperextensão, gerando então o que a gente chama de mielopatia cervical. Isso acontece mais em idosos. E quais são os fatores prognósticos que respondem para a gente nossa questão aqui? O principal, o primeiro deles a ser citado é o status neurológico do paciente quando tem o trauma. O segundo é o tempo de evolução, né, desse déficit desse paciente. E a idade do meu paciente também é um fator prognóstico. Qual desses aqui não está contido lá na alternativa? Qual deles? Todos eles estão lá. Qual deles não é um fator prognóstico? Qual das alternativas que a gente citou anteriormente não é um fator prognóstico? Imagem. A avaliação da imagem isolada não é um fator prognóstico de pior recuperação, de melhor a pior, etc. Não é. Então, a nossa alternativa acaba ficando aí, essa alternativa relacionada ao maior extensão crânio-caudal da alteração medular em T2 na ressonância magnética. É por isso que muita gente se confundiu aqui. Muita gente achou, pô, não, tem um baita hipersinal lá em T2 na medula. Pois provavelmente tem uma correlação com o prognóstico. Na verdade, não. E o que assustou foi o pessoal colocando aqui, ó, menor pontuação na escala MA, que é a escala da Associação Japonesa de Ortopedia, né? O que acontece é que quanto menor a pontuação nessa escala, pior o déficit neurológico do meu paciente, consequentemente eu tenho então pior prognóstico, né? Uma pior possível melhora desse meu paciente. E quanto maior essa pontuação nessa escala, a gente tem um paciente que está mais íntegro. Então essa foi a dúvida do pessoal e por isso o maior número das pessoas respondeu para a gente a alternativa B. E essa questão então teve somente 29% de acerto, pessoal. Então ficar ligado bastante nisso, porque vai cair na sua prova alguma questão sobre mielopatia cervical espondilótica. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço.